Pessoal, vamos falar da hipertensão intracraniana idiopática, uma doença muito prevalente em mulheres, né, com sobrepeso e que, sem dúvida nenhuma, tiram muito a qualidade de vida. O que acontece? É uma doença relativamente nova, década de 70, né? A gente popularizou depois e conheceu melhor quando chega o advento das ressonâncias, década de 80, 90, e tinha o nome, né, de pseudotumor cerebral, e agora a gente chama de hipertensão intracraniana idiopática. Por quê? Porque é uma doença que normalmente o paciente lembra os sintomas de um tumor. Uma dor de cabeça que não melhora com nada, o paciente fica muito incomodado, faz a ressonância normal. Hoje em dia as ressonâncias melhoraram muito a qualidade, a gente começa a ver alguns sinais indiretos, mas não é tumor, não é nada tão grave, mas a gente vê o nervo óptico mais afilado, partes do cérebro lembram de um aumento da pressão intracraniana. Então, hoje em dia, a gente já costuma ver os laudos já com sugestivo de pressão intracraniana idiopática, né? Classicamente, os livros dizem que é uma ressonância normal, mas hoje em dia, com a qualidade melhor, a gente vê esses sinais indiretos, né? A partir do diagnóstico ou da suspeita, o médico mede a pressão do líquor, né? Geralmente a gente pede, é bom ter um laboratório com experiência, que tem um equipamento, né? Tem formas mais manuais de medir a pressão intracraniana, mas não são tão precisas, né? Então é importante fazer no laboratório de confiança. Aí essa pressão do líquor vem alta. Aí a gente começa a fechar o diagnóstico. Sintomas típicos, né? Esse contexto epidemiológico, né, de mulher, jovem, pode acontecer homem também, mas é muito, muito comum. No meu consultório, eu acho raríssimo você ver um homem com esse diagnóstico, é muito mais comum mulher, e a estatística global também é assim, né? E aumento da pressão intracraniana. E aí começa a vir algumas dificuldades do paciente entender como o tratamento é complexo dessa doença. Não envolve só colocar uma válvula. A maioria dos pacientes que chegam aqui é por isso. Chegar, eu quero colocar uma válvula porque eu tenho hipertensão intracraniana idiopática. Não, é um tratamento multidisciplinar. Normalmente, a maioria dos pacientes, eles melhoram com tratamento medicamentoso e perda de peso. Então, isso está na chave do tratamento, junto, obviamente, né, o Diamox ou algum remédio que reduz essa quantidade de líquido junto com a perda de peso. Não é uma doença fácil, né, que você vai tomar o Diamox, vai perder peso e vai virar mil maravilhas. Não, é uma doença difícil de tratar, mas a gente acompanha muito. Um dos principais indicadores é a visão. O paciente está perdendo ou não está perdendo a visão, porque o nervo, eu não falei que a ressonância está alterada, o nervo está comprimido, o paciente começa a ter algumas queixas visuais, e o exame campimetria, os exames que a gente faz, mostra alteração. Fundo de olho, a gente vê papiledema. Então, todo o somatório disso, com o controle, a gente tenta controlar com Diamox, a medicação, perda de peso. Eu normalmente mando para o endocrinologista, que é uma redução de peso rigorosa, não é perder peso pela saúde, é perder peso para não aumentar a pressão intracraniana. Não é para, porque eu quero ficar mais magro, por ter saúde, o coração ficar bom. Não, tem um risco de perder a visão se não controlar a doença. Se isso está controlado, e a maioria das pessoas acontece isso, ok, continua o tratamento clínico. Se não, aí a gente vai pensar em fenestração da bainha do nervo óptico ou a colocação da válvula que chega para a gente, neurocirurgião. A fenestração, normalmente quem faz é o oftalmo especializado, neurooftalmo nessa área, tem indicações muito precisas, o controle muito bom, mas tem que ter alguém experiência nisso. E a válvula, que tecnicamente é um procedimento relativamente simples de ser feito para a gente, neurocirurgião, onde você coloca um canuzinho que vem daqui e joga parte desse líquido para o abdômen, reduzindo a pressão da cabeça. Mas como eu falei, válvula tem a partezinha chata dela. Você tem que ter um acompanhamento o resto da vida, muitas vezes tem que regular, aumentar, diminuir. Tem uns riscos de complicação, para vocês terem ideia. A maioria dos trabalhos, inclusive a UpToDate, que é uma das maiores referências, colocam taxa de complicação de 10% a 20% após uma válvula. Não é que a pessoa vai morrer, mas tem intercorrências, pode infectar, pode obstruir, pode ter problema mecânico. Então eu falo para o paciente, é uma cirurgia tecnicamente simples para ser feita de neurocirurgião, mas o acompanhamento da válvula é complexo, é chatinho. Então por isso que a indicação tem que ser bem precisa, tá bom?